A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Antônio Ronaldo, diretamente aqui do interior de São Paulo, cidade de Leme. Somos mais de 1.020 inscritos para a glória de Deus. São mais de 10 horas de vídeo por dia assistido e isso é graças a você. Esse vídeo de hoje é um estudo, uma reflexão sobre os últimos instantes de vida de Jesus sobre essa terra. Se você tem a curiosidade de saber como que foi tudo isso, fica comigo, já deixa o seu like, se inscreva se não é inscrito e vamos para o vídeo. Os últimos dias. Meus queridos, para iniciar aqui esse estudo, nós precisamos entender como que foi os últimos dias de Jesus aqui na terra. E conta a palavra de Deus, que nos últimos dias de ministério de Jesus aqui na terra, ele aproveitou essa oportunidade não para curar enfermos e nem para expulsar demônios, mas Jesus aproveitou seus últimos instantes de vida, de ministério aqui na terra, para instruir os seus discípulos, os seus apóstolos, pois ele sabia que a sua morte estava próxima e que após a sua morte a perseguição começaria. Então Jesus foca na instrução aos seus apóstolos. Antes da última ceia, Jesus vai ali para a cidade de Betânia, aonde ele vai ser ungido com um unguento muito caro. E os discípulos ficaram indignados com aquela mulher que estava ali ungindo Jesus, porque eles acharam que era um desperdício. Mas Jesus, porém, diz que ela, na verdade, praticou uma boa obra e que eles não deveriam criticá-la, pois ela, na verdade, estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento e que ela seria lembrada em qualquer um dos evangelhos, em qualquer tempo que o evangelho fosse pregado, essa mulher ia ser lembrada, e até hoje é. Jesus vai ser ungido em Betânia. Passando isso, Jesus vai celebrar então a sua última ceia. E no dia, ou seja, no primeiro dia, os discípulos perguntam onde seria celebrada essa ceia. E Jesus pede para eles irem a uma cidade e falar a um certo homem que a sua morte estava próxima e que ele iria celebrar a Páscoa em sua casa. A última Páscoa de Jesus. Meus queridos, a festa da Páscoa durava naquele tempo em média 8 dias. E era um fluxo de gente muito grande que entrava e saía de Jerusalém por conta dessa festividade. E durante a ceia, Jesus vai instruir algumas coisas durante essa ceia aos seus discípulos. Veja só o que Jesus vai fazer durante a ceia. Ele instrui a própria instrução sobre a ceia. Jesus vai identificar o traidor. Jesus vai dar uma lição de humildade quando ele, levantando e pondo uma toalha nos seus ombros, vai lavar os pés dos seus discípulos. Jesus ainda avisa Pedro que este o negaria 3 vezes. Jesus também dá as últimas instruções aos seus discípulos. Jesus também fala da videira verdadeira, fala da perseguição aos justos. Isso está descrito em João capítulo 15, 18 e capítulo 16, verso 4. Jesus fala do Espírito da verdade. Jesus também vai falar da sua volta, que seria em breve. Jesus também vai fazer uma oração sacerdotal. Depois ele vai fazer uma oração por ele mesmo. Depois ele ora pelos seus discípulos e termina fazendo uma oração pela igreja. Depois disso, Jesus pega os seus discípulos e vai para um jardim chamado Getsêmani. A agonia de Jesus. Meus queridos, depois que Jesus chegou no jardim Getsêmani, ele deixou seus discípulos e disse que ia mais adiante para poder orar. E leva consigo Pedro, Tiago e João. E ele fala para os 3 que a sua alma estava em uma tristeza mortal. Depois disso, Jesus se afasta de Pedro, Tiago e João
a um tiro de uma pedra e vai orar. Quando Jesus volta, encontra os 3 dormindo. Jesus olha para eles e fala: vocês não têm a capacidade de vigiar e orar comigo pelo menos 1 hora? Depois disso, Jesus se afasta novamente e vai orar. Quando Jesus volta dessa segunda oração, os encontra dormindo novamente. Jesus deixa eles ali e vai orar pela terceira vez. E a oração de Jesus era só uma: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Um detalhe muito interessante é que nesse período, Jesus começa a suar gotas de sangue. Tamanha era a aflição que Jesus estava passando, pois ele sabia que os momentos que viriam a seguir não seriam fáceis de suportar. A sua prisão. Após Jesus voltar dessa terceira oração, a Bíblia diz que ele olha para os discípulos e fala que é chegado a sua hora. E estando ele ainda falando, chega Judas Iscariotes com muitos soldados para prender Jesus. Judas então assim beija Jesus, traindo assim o Filho de Deus. Jesus vai ser levado ao Sinédrio, onde ele vai ser acusado, só que sem provas. Neste período, Pedro e outro discípulo seguem Jesus, e é aonde alguém conhece que Pedro era um dos que andava com Jesus. Só que Pedro nega Jesus e vai negar por 3 vezes. Aí o galo canta. Quando o galo canta, Jesus fita os olhos em Pedro. Então Pedro vai se lembrar que na última ceia Jesus havia falado que ele o negaria 3 vezes. E ele se retira dali e começa a chorar amargamente. Judas, por sua vez, tocado, possuído por um profundo remorso, vai até os caras que tinham lhe dado dinheiro para vender Jesus, joga as moedas nos pés deles, dizendo que tinha entregado um sangue inocente, mas já era tarde demais. Se retirando dali, Judas Iscariotes vai tirar a sua própria vida. Jesus, continuando a história, agora vai ser julgado por Pilatos, que não acha culpa nele, mas por causa da multidão, no momento oportuno ele manda soltar Barrabás, que era um criminoso, para crucificar Jesus no lugar dele. Neste meio tempo, Jesus recebe uma coroa de espinhos que vai perfurar o seu couro cabeludo. Se isso não fosse bastante, vão bater na cabeça de Jesus com um pedaço de cano. Acredita-se, historiadores, que o sangue jorrava da cabeça do Senhor Jesus. Fora os murros, as bofetadas que Jesus levou, cuspida na cara. Jesus ainda vai levar chicotadas com chicotes romanos de 3 a 4 pontas. Em cada ponta tinha um pedaço de osso e de ferro que dilacerava o corpo de Jesus. Jesus então estava cansado, pois ele não havia descansado após a Páscoa e nem lá no jardim Getsêmani. E o estresse também estava grande, por causa que ele passou pela mão dos seus acusadores. Passou por Pilatos, Herodes Antipas, passou também por Caifás. Fora a cena que ele teve que encarar do povo dizendo: prende, mata Jesus e solta Barrabás. Aí vou colocar uma cruz nas costas do Senhor, que foi obrigado a carregar esta cruz até o Gólgota ou Monte Caveira. Seu estado físico estava péssimo. Devido às torturas, ele mal podia continuar. Havia sangue escorrendo nos músculos dilacerados de Jesus, que não aguenta e cai. Chamam então o certo Simão, Sirineu, e o faz levar a cruz de Jesus. A crucificação.
Chegando ali no Gólgota, começaram a preparar Jesus para a execução. A crucificação era um método comum de matar um delinquente, porém era um meio torturante de matar alguém, pois causava muita dor e agonia. Em média, uma pessoa demorava de 5 a 6 horas para morrer. E Jesus, depois de tanto sofrer, ele estava agora com os pés e braços pregados com pregos em um madeiro, ou seja, em uma cruz. Jesus estava também com câimbras violentas, porque uma pessoa crucificada, ela morria por asfixia. Suas pernas bambas cediam ao peso do corpo, que por sua vez fazia com que a cabeça caísse sobre o peito, fechando ou bloqueando as vias respiratórias. E isso levava a pessoa a parar de respirar. E o interessante é que quando a pessoa demorava muito a morrer, quebrava-se as pernas. Porque quebrando as pernas, acabava o apoio da pessoa. A pessoa era obrigada a cair com a cabeça sobre o peito e morria sem respirar. Mas fora isso, a Bíblia diz que depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E a ressuscitação de Jesus é o que traz vida para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de